detalhe. Não tem como fugir disso aqui. Tá? Porque na realidade o que a gente vai fazer é misturar, juntar água com ar, água com fogo, terra com água, e aí você vai formando todas as possíveis variações. E a vida é isso, a vida é essa coisa complexa, né? A vida é complexa, envolve tudo isso daí. Tá? Bom, falei das 7 linhas, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha para a gente tomar um café, né? Que já está na hora, já passou um pouquinho. E voltando do café, eu vou mostrar para vocês aqui, dentro do nosso ritual aqui, eu não vou falar ainda como que é o ritual, vai ficar semana que vem. Mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns elementos que são utilizados dentro do ritual. Que cada um dos elementos pertence a um dos reinos, tá bom? E vou falar também daí, vou dar uma visão meio rápida da evolução do espírito. A chamada espírito-gênese, né? A evolução. Uma forma muito superficial, que eu já falei para vocês. A ideia é passar a doutrina. Depois a gente pode elaborar cursos, palestras em cima de cada um disso aqui, dos assuntos, e se aprofundar. Isso pode ser feito, tá? Em várias áreas. Eu falei, questão de saúde, a gente vai abrindo isso e não acaba mais. Tem muito estudo para ser feito aqui, tá bom? Vamos tomar um cafezinho então, né? E vou dizer para vocês que eu relacionei aqui várias vibrações, várias palavras, né? Objetos, para cada um dos reinos, que é para a gente ter uma ideia. Eu não vou ler tudo, porque depois fica cansativo ficar fazendo uma leitura. Tá? Então vou, por exemplo, pegar um reino, um outro reino aqui, que eu faço a leitura só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é o que eu coloquei no livro, foi o trabalho inicial, né, a primeira parte, que me passaram algumas palavras, e depois tem mais algumas qualidades aqui, que nós estamos usando isso no estudo Arapé, que eu passei pessoal, tal, que é uma coisa já voltada mais para a pessoa, né? Para a vibração da pessoa, para o corpo da pessoa, alguma coisa assim. E aqui já é ligado com um monte de coisa. Então, por exemplo, o reino do fogo, né? Orixá Ogum. Então eu vou ler para vocês, são várias palavras. Então só para sentirem mais ou menos onde existe a vibração. A palavra em si: criação, nascimento, sexo, impulso, iniciativa, luz, calor, rompimento, manutenção, destruição, guerreiros, guerra, cores, a cor vermelha, sangue, ódio, paixão, incêndios, bombeiros, velas, queimaduras, ferro, espadas, lanças, escudos, né? Liderança, manutenção da ordem, manutenção da vida, flores vermelhas, né? Rosas vermelhas, cravo vermelho, espada de Ogum, que é a planta, né? Agressão, o princípio das coisas, a proteção, febre, o coração, né? Soldados, militares, exército, solda, faísca, eletricidade, o sol, a temperatura, o planeta Marte, salamandras, brigas, caminhos, olha aí quanta coisa. Então tudo isso que eu estou falando aqui está em cima dessa vibração aqui, ó. Tá? Então eu vou falar mais um só para a gente ter uma ideia, diferenciar, para vocês mais ou menos irem sentindo. Vocês perceberam que aqui eu falei profissão, eu falei objetos, eu falei órgão do corpo humano, tá? Então a gente vai juntando um leque de conhecimento, né? Uma coisa que vem assim, muito grande, daí você tem que pegar e começar. Tá? Por exemplo, terra, reino da terra, corpo físico, escola, a construção, a escola, o prédio, né? Educação, controle, juízes, leis, regras, justiça, rochas, pedras, cristais, a cor marrom, estrutura, esqueleto, poeira, areia, barreiras, obstáculos, construções, vias, montanhas, pedreiras, rosas amarelas, flores amarelas, espada de Xangô, que é outra planta, né? Machado, que é o símbolo do Xangô, né? O grupo lá. Prisão, restrição, muros, vasilhames, móveis, imóveis, casa, paredes, balança, o contato físico, lentidão, o suporte,
karma, lei de ação e reação, solidez, destino, algemas, ligações fortes, partícula neutra, os minerais, os metais, limitação, limites, exército, agricultores, fazendas, mineradores, sustentação, construtores, a aparência, o comportamento, o fórum, né? Organização, tudo isso então está vibrando aqui, ó, tá? Vou passar para o sétimo aqui, para não ficar lendo tudo aqui, só para vocês ver o reino das almas, para vocês sentirem. O reino do ar tem a ver com comunicação, né? O reino do ar é até bacana. Eu vou ler o reino do ar então. Pelo menos para vocês poderem. Eu estou lendo rápido, não estou escrevendo, então acho que é fácil mesmo. Reino do ar. A mente, os pensamentos, a rapidez, brincadeiras, som, música, cantores, orquestras, comunicação, ventanias, a fala, a voz, o canto, brisa, tempestades, raios, pedreiras, a cor amarela, o oxigênio, a respiração, sufocamento, expansão, planeta Mercúrio, crescimento, incensos, aromas, perfumes, movimento, a TV, televisão, né, a TV, a rádio, livros, imprensa, revistas, fofocas, gritaria, harmonia, dualidade, poeira, crianças, adolescentes, correria, atmosfera, a espada de Ansan, que é a planta, né? Furacão, maremotos, os cheiros, né? O aroma das flores, janelas, o ar, os gases, fumaça, defumação, comunicados, sinos, violão, instrumentos musicais, rojões, trovões, explosões. Olha quanta coisa no reino do ar, tudo isso ligado com o ar, né? Reino da água, vamos lá. Quer fazer comentário? Eu queria só questionar você, você colocou como livro como sendo do ar. Pelo fato da comunicação, você está passando alguma coisa, então toda informação passada, porque você começa saindo do ar e da voz. Aí a voz passa uma informação, comunicação. Então tudo que é ligado com comunicação. Porque o livro para mim parece uma sólida, passiva, a escrita na realidade, não tem a solidez da terra, a estrutura e as letras, os sinais, os símbolos, né? Isso sim ele chegou. Agora, a comunicação, a informação seria no ar. Isso. Então vocês verifiquem que está misturando duas vibrações. E se for um livro de capa vermelha, aí você vai ter a vibração de algum em cima. Então a vermelha, a cor vermelha é a encantação. Então vocês verifiquem que tudo tem significado, tudo é magia, tudo tem vibração na vida da gente. Então é isso que a gente passa aqui também, né? Ó, reino da água, né? Emoções, a própria água, né? Mãe, o mar, a cor azul, emocional, o sal marinho, né? Fertilidade, nascimento, gravidez, bebidas, o leite, banhos, chuvas, rios, lagoas, cachoeiras, cascatas, flores brancas, né? Perfumes, tintas, líquidos corporais, lágrima, urina, sangue, linfa, suor, adaptabilidade, aceitação, ondas, os mares, né? o amor materno, a beleza, as mulheres, adultas, jovens e velhas, a avó, a irmã, a tia, as amigas, remédios líquidos, né? A lua, a prata, menstruação, rins, útero, bexiga, artérias, saliva, o gosto, no paladar, peixes, golfinhos, baleias, navios, a marinha, pescadores, marinheiros, praia, areia, suavidade, sensualidade, elegância, charme, fases, períodos, família, delicadeza, explosões emocionais, calmaria, maremotos. Mas quanta coisa dentro do reino da água. Tá? Matas. Essa outra que eu não vou ler, que é puta. Vamos ler assim. Matas.
falei caboclos, né? Logo que diz todos os caboclos de Umbanda são da mata. A gente tem essa, não é que todos são, o caboclo faz parte da mata aqui do reino. Depois ele trabalha com as outras vibrações. Irmãos, primos, professores, sustento, individualidade, independência, liberdade, paciência, remédios, conhecimento, técnicas, trilhas, plantas, árvores, ervas, flores, a madeira, a cor verde, chás, banho de ervas, flecha, arco e flecha, os índios, direção, direção, né? Não faz sentido. Única tentativa, quando tem a única tentativa na tua vida, alguma coisa que você vai fazer que é uma vez só, é a vibração do Oxóssi que está em cima. Né? Isso não é mais uma lenda africana, que ele tem uma flecha só e ele acerta o objetivo. Tá? Flecha da Jurema. Eu acho que tem uma lenda, né? Uma lenda africana que tinha uma competição, alguma coisa, ou tinha um pássaro que era enviado pelas feiticeiras. Aquele pássaro estava rodando a aldeia, então chamaram todos os caçadores do Odessa para ir lá, mas ninguém conseguia derrubar. Aí chegou o Oxóssi com uma única flecha, ele só tem aquela flecha, ele vai e acerta. Então é certeiro. Tá? Então é uma tentativa só e atinge o objetivo. Tá? Então quando você tem uma tentativa só, é para ele. Viu, Madeira? Aqui flecha índios, direção, é a única tentativa. Animais, os insetos, os répteis, os pássaros, as florestas, plantações, independência, solidão, alimentos, alimentação, perseverança, os agricultores, as fazendas, os perigos, ecologia, frutas, ciladas, cobras, fumaça, defumação, cheiro de mato, fumo, troncos, cáscaras, folhagens, cipós, verduras, tribos, clãs, peles dos animais, né? Os pelos, coco, algodão, tocaias, cordas, objetos de madeira, o estômago, a digestão, o intestino, penas, samambaias. Olha quanta coisa. Vocês estão vendo que em cada um dos reinos eu estou falando de uma parte do corpo humano, né? Estão percebendo? Estômago, coração, pulmão. Então é a partir daí que a gente pretende depois fazer um curso de saúde, ligado com a saúde em cima dessas energias aqui. Tá? Reino da humanidade é o Pai, Cristo, pureza, beneficência, ajuda ao próximo, a sociedade comigo, a sociedade como um todo, né? Atividades profissionais, fé, profissões, livre-arbítrio, diferenças, raças, países, evolução, a cor branca, regras sociais, cidades, economia, cultura, diferenças culturais, estrela, céu, campos, a rosa branca, flores brancas, né? Água mineral, perfumes suaves, flores brancas e delicadas, religião, filosofia, sociologia, planeta Terra como um todo, sistema solar, fraternidade, leis naturais, leis de Deus, evangelho, né? A criação da humanidade, roupas brancas, tecnologia, Sol, o Sol, né? Ciência, todas as questões ligadas à humanidade estão sob a vibração do Oxalá, lugares altos, topo, paz, amor e caridade. São vários itens, né? Tem de tudo. Desde falar de lugar alto, até falar de uma parte do corpo, de uma cor, de uma planta, de um animal. Tá? Reino das almas. Tudo morrendo. Olha mais que é um reino jamais pesado, né? Vamos lá. O inconsciente, a escravidão, os avós, o avô, a avó, né? Magia, Exus, quiumbas, a morte, cemitério, doenças, a cura das doenças, os egus, a cor preta, a cor roxa, os mistérios, o infinito, o mundo espiritual, a medicina, perturbações, obsessões, prisões, lugares sombrios, vela preta ou preta e branca, pipoca, hospitais, necrotérios, túmulos, velhice, sabedoria, os pretos velhos, a corrente, né? A cruz, o cruzeiro, o sofrimento, a dor, os fantasmas, punição, a lama, o brejo, o mangue, transformação, mudança forçada, vingança,
o câncer, a lepra, a mediunidade, a cura espiritual, os hospícios, a lentidão, as profundezas, a expiação, a regeneração e a transcendência. É um reino pesado, né? Sentido, né? Que é uma vibração bem, pelo menos para nós, mas faz parte da vida. Existe, está aí, é uma vibração da vida. Tá? Então é um reino bem pesado. É aquilo que eu falei já várias vezes, precisa saber trabalhar com esse sétimo reino em todos os aspectos. Pesado mesmo. Então nós temos aí as vibrações. Esse outro aqui, eu fiz depois, que é para o curso do Arapé. Eu vou falar já do Arapé para vocês aí, só para fazer uma apresentação rápida para dizer. Bom, o que mais nós temos aqui? O amor incondicional. O amor, toda a parte do amor está ligado com Iemanjá e com Oxaí, com humanidade. Desculpa, água e humanidade. Seria para mim Iemanjá e Oxalá, essa vibração. O amor incondicional, não o amor humano. Não, o amor humano, incondicional. Seria mais para a humanidade, né? Oxalá. Porque é uma humanidade toda, o planeta, então seria mais para Oxalá. Tá? Cada um desses reinos tem um elemento que é utilizado dentro do ritual da casa. Eu já falei para vocês. Então eu vou pôr aqui do lado para ter uma ideia. O fogo, né? O fogo. Qual é o elemento utilizado dentro do nosso ritual aqui? Está ali em cima. É a vela. Tá vendo? Tá? E as cores? São as cores. As cores das roupas, dos objetos, as cores das guias. Tá? Então, as cores e a vela é o elemento utilizado dentro do ritual que pertence a esse reino do fogo. Reino de Xangô. O que nós temos? As pedras, os cristais estão ali em cima, no Congá. Então são pedras, cristais, né? Eu vou pôr cristais, mas são as pedras. Tá? E o que mais que é importante? A lei da Pemba, os símbolos, tá? Os desenhos, né? Vamos pôr símbolos. Os pontos. Os pontos. Eu vou falar rapidamente dos pontos hoje aqui. Dá para a gente falar nisso aqui hoje. Os cristais, né? As pedras e a lei da Pemba. São os símbolos. No ar, qual é o elemento magístico utilizado aqui? Que o Celso é o grande representante. A música. Os pontos cantados. O ar não é, o reino do ar não é o reino da música. Então a música. Para nós, um ponto cantado, um ponto riscado é aqui de cima. Né? Um ponto cantado já é do reino da arte, da comunicação. Um ponto cantado, o que é mais? As essências. Essências, né? Não, algumas coisas são misturas, né, de vibrações. Então vamos fazer o que é mais simples. O ponto cantado é simples. Chegou, tocou no tabaco, cantou, é vibração do ar. Qual é a palavra-chave do ar? Expansão. Quando você toca um atabaque e você canta um ponto, existe alguma expansão? Existe. Até dos membros, da consciência. Você tá? E cada um desses elementos nós cruzamos nos 7 reinos. Por exemplo, uma vela. Eu tenho a vela vermelha, a vela marrom, a vela amarela, a vela azul, a vela verde, a vela branca e a vela preta. Eu uso essas velas no ritual. E no ar, os pontos, eu também tenho? Tenho. Eu tenho ponta de Ogum, ponta de Xangô, ponta de Anção, ponta de Iemanjá, ponta de Oxóssi, ponta de Oxalá e ponta de Omulu, por exemplo. Eu expando a vibração que eu quero dentro do ritual. É um ato mágico. Ali tocando, você chama, né? Mas na realidade o médium se expande a consciência dele para a espiritualidade. A gente entende assim. Então você vê que cada um desses elementos eu cruzo nos 7 reinos. Tá? Vamos continuando aqui. A água. Né? Qual é o próprio uso da água? O uso da água dentro do ritual. Os banhos com ervas, né? As próprias bebidas. Os tá? líquidos. Os líquidos em geral. Eu botei água, mas são os líquidos. Né? Aí entra também as bebidas. Certo? Infelizmente, no caso da bebida, a gente acaba usando o tradicional. Tá? Mas para mim aqui serve a água. A água mesmo.
Vai ter a festa, por exemplo, de ouro. A gente costuma fazer uma vibração aqui no meio, trazer as energias. É oferecida a cerveja, sem a cerveja, dentro do tradicional. Mas para mim aqui bastaria a água que está no congá ali, porque é um elemento. Porque quando eu faço um trabalho desses, eu imanto todos os reinos. A ideia é essa. Eu imanto a energia de todos os reinos cruzando naquilo que você está querendo. Tá? É mais ou menos assim, depende da necessidade da pessoa, você pode misturar coisa aqui. Mas isso foge da aula de hoje, né? Não vou entrar nesse mérito hoje. Mas no caso das bebidas, elas estão aqui. O vinho, a cerveja, desde o guaraná da cervejada, né? Água do mar, água de cachoeira, ali nós temos ali atrás, água de cachoeira, tem água do mar, tá ali atrás. Como? Água da chuva, está tudo incluído aqui. Então, é o reino da água, tá? Matas. Mata não precisa nem falar, né? Está cheio de plantas aqui. O nosso congá não é só aquilo ali, não, é a parede inteira, né? Então as plantas estão aqui, que a planta faz parte aqui. Planta viva, né? Verde. Então são as plantas, as ervas, né? As plantas, as ervas, né? Tudo que está ligado aí às matas. Tá bom? Humanidade. Humanidade, o que é a humanidade? São as pessoas. Então, dentro do ritual, qual é o elemento do reino da humanidade? São os médios. São as próprias pessoas que estão aqui, são os médios. Né? Os médios e todos que estão participando do ritual. Os médios. Tá? E o reino das almas? Os espíritos, as entidades que vêm trabalhar aqui dentro. Caboclos, pretos velhos, baianos, boiadeiros, exus, são eles. São os seres espirituais, são as entidades, tá certo? Então eu vou colocar aqui entidades. Então a partir de agora, olha, fica mais fácil entender o que está acontecendo dentro do terreiro do Umbanda, né? Está mais fácil. Tem o fogo lá, tem as pedras, eu tenho o ponto cantado, ou a música. Aqui eu falei ponto, mas é a música. Né? Tem hora que é interessante, até você ter uma música calma, tranquila, para relaxar. Tem hora que tem que ser uma música mais tensa, né? Mais dinâmica, mais intensa. Então, cada um dos elementos usados dentro do ritual está aqui, ó. Não foge disso. Não foge disso. Pelo menos o que é feito na casa. Está aqui dentro disso. Tá certo? Então, esses são os elementos utilizados no ritual, utilizados na magia também, né? E qualquer pessoa com o tempo vai aprendendo aqui dentro a utilizar esses elementos. Tá certo? Na realidade, dentro do trabalho de utilidade são os espíritos, são as entidades. A boca, o externo, o baiano, eles sempre lidam com esse tipo de coisa. Mas os médicos também vão aprender. Vou falar mais um assunto aqui, para ficar mais fácil para a semana que vem, daí a gente poder desenvolver com mais facilidade. Xangô, ou melhor, o reino da terra, né? São os símbolos, são os sinais, é a lei da pena. Nós aqui utilizamos os sinais tradicionais, né? Porque tem casa, por exemplo, uma banda esotérica, ela tem a lei da pena, é bem complicado ali, né? Tem todo um estudo, é bem diferente. Aqui não. O espírito da mandala. Aqui nós utilizamos os sinais comuns, normalmente utilizados dentro do Umbanda. Então vamos lá, eu vou colocar aqui embaixo, porque eu não tenho mais espaço ali. Primeiro reino, do fogo. O que seria um sinal utilizado no fogo? É a espada cruzada, por exemplo. Tá? Ou a espada, ou uma lança. É a lança, é a espada. Posso ser até uma vela, o símbolo de uma chama, também pode ser utilizado. Tá? Espada, lança e uma chama. Isso tudo representa para nós o reino do fogo, dentro de um ponto riscado, por uma entidade. Tá? Continuando. Xangô é o machado de 2 cortes. Eu esqueci o nome dele agora. Tá? É o machado de 2 cortes. Quem mais? Uma estrutura. Qualquer estrutura, se eu desenhar, por exemplo, uma pirâmide, um cubo, isso pertence ao reino de Xangô para mim. Dentro de um desenho lá tem uma estrutura, ele está querendo dizer que é isso aqui. Você considera a chave também? A chave não, no nosso caso não é a chave. A chave não é utilizada.
Qual seria o significado, a simbologia da chave? Porque a chave é abrir, né, alguma coisa, então, mas para Xangô, não teria isso. No nosso caso, a gente não teria. No caso, seria ligado mais à simbologia de justiça, né? Será a chave? Não, é São Pedro. São Pedro. São Pedro, ele é, uma das linhas de Xangô, ele é sincretizado. E São Pedro tem as chaves do céu. E abre as portas. É por aí que vai, então. É pelo sincretismo, por São Pedro que tem todas as chaves, é que abre. Eu não lembro qual é o Xangô, mas se me falha a memória é isso. É o poder da justiça, que prender e soltar. Pode ser também, de prender e soltar, né? A chave pode estar aí dentro. A justiça, pode ser também, pode ser. Tá? Mas aqui é utilizado mais uma chave, né? Ou uma estrutura. Um símbolo que tem leis, regras, a gente interpreta assim. Tá? E o santo? São os raios. Né? Para nós é os raios. É isso. Quando tem raio ali, é Nilson. Né? Normalmente é utilizado no centro. Tá? Oxós é flecha, o arco. Né? Não, flecha, ou até o arco também. Tá certo? Ou um arco de flecha, ou a flecha curvada. Né? Então pertence a Oxós. Você tomar cuidado que às vezes é misturado os símbolos, né? Então você precisa interpretar bem, aí é toda uma ciência, né? Mas o símbolo básico é esse. Tá? Humanidades. Vamos ver. Qual é o símbolo utilizado para humanidades? Simbolizado com Jesus. É uma cruz? Sol. O sol a gente não usa. O sol é pela astrologia. O sol representa a própria humanidade, né? Ele é o centro de tudo. Mas a gente utiliza um outro aqui, um outro símbolo. Não é o coração. Coração, eu pulei o coração, foi você falar, peraí, antes de humanidade, pulei a água. A água é o coração. Para nós é o coração, esqueci disso. A água é o coração. Aqui serve para o Oxum também, para Iemanjá, mas o rei é o coração para nós. Humanidade. Ondinhas também, né? Aquelas ondinhas. As ondas também, esqueci. As ondas. E a lua? A lua a gente não usa. Porque a gente foge um pouco dos planetas, da astrologia, mas se pegar um ponto dá para interpretar. Porque a lua está ligada para o lado feminino, das águas, né? E o sol está ligado com Oxalá, o centro de tudo, o principal. Ela diz que é a simbologia. Mas a gente foge um pouco dos planetas, daquilo que eu já falei. A gente procura não usar os planetas. Mas naquilo que eu falei, eu citei lá. A lua, o reino da água. Com as marés. Isso. Quando eu li para vocês a vibração, eu citei a lua no reino da água e o sol no reino do Oxalá. Lá tem. Mas no ponto riscado é mais o coração e as ondas aqui. A água. Tá? Humanidades, que eu perguntei. Você já sabe, exatamente. É a estrela de 5 pontos, viu? Por que é a estrela de 5 pontos? Que ela respondeu. É o homem perfeito. Lembra de Da Vinci? Não tem aquela figura de Da Vinci com o homem com a cabeça aberta? Então é o homem perfeito. Então para nós, Jesus é o homem perfeito. É um exemplo a ser seguido. Né? Então, um ponto que tem a estrela de 5 pontas, para nós, tem a vibração do Oxalá em cima dele. Independente da posição da estrela ou não? Não, sempre para cima. Sempre para cima. Sempre para cima. Sempre para cima. Trabalhando para cima. Sempre. 5 pontos para cima. Porque muita gente acha, principalmente aqueles terreiros que têm uma influência muito grande do catolicismo, que Oxalá seria a cruz. Não é. A cruz é lá na igreja, né? A cruz, pendurada, né? Aqui não. Aqui é a estrela de 5 pontos, é o homem perfeito. E as almas? Qual é o símbolo das almas? A cruz. É o sofrimento. A cruz representa o sofrimento de Jesus. É a cruz. Eu não falei um monte de coisa no reino lá, de escravidão, prisão, doença e tal. É o cruzeiro das almas. Não tem o cruzeiro das almas? Aqui nós não temos, tal, mas tem todo terreno que tem lá na frente, lá no fundo, o cruzeiro das almas e tal. Então, é a cruz. Um ponto que tem cruz, tem vibração das almas. Certo? É assim que a gente entende isso aqui. Então, esses símbolos é que são utilizados na formação de um ponto riscado, por exemplo. A entidade,
Nós temos um ritual aqui, os graus, e depois os médicos passam por um ritual chamado amaci, né? A lavagem da cabeça, tá? E a entidade vem e ela se identifica, fala o nome, fala as vibrações dela e risca o corpo dela. Muitas vezes o médico nem teve tempo de ver isso aqui, né? Porque o professor não docente. E a entidade chega e risca, certinho, tá, os pontos. Aí nos pontos é só ponto de perda ou ponto plantar? Não, de perda, só de perda. Só de perda, a gente só usa perda. Agora, baseado nisso, dá para olhar lá no ponto do Mata Verde e identificar as vibrações do Mata Verde do nosso terreiro. O que tem lá? Tem Oxalá e Oxóssi. São as duas vibrações dentro da casa. A estrela de Oxalá e as flechas são de Oxóssi. Por que tem quatro estrelas? As 3 estrelinhas já é com ele, nem eu sei o significado. Porque no ponto a entidade que abre tudo. Tem coisas ali que é dela. Ela não lá. Talvez significado. Não, pode ser, mas é dele. Tá? Então ele risca o ponto, as entidades todas riscam, mas sempre tem uma coisinha ou outra que é um segredo deles. A entidade está se manifestando ali. Tá? Eu não sei bem se é uma defesa, se é algum mecanismo que ele tem. Então tem coisas no ponto que a entidade é que sabe e ela não revela. Ela pode revelar um dia, mas ela não revela. E mesmo se ele revelar, eu não posso passar. Entendeu? Agora os outros sinais são fáceis, né? O específico do ponto e as flechas. E tem ponto que é complexo, né? Um monte de sinais. Depois você tem que ir buscando aqui, ó, e ver qual é a vibração da entidade. Porque não é tudo muito puro, é tudo muito simples, não é assim. Né? Tem casos que são, bem simples, mas tem casos que são várias vibrações, então você tem que detectar isso. E a entidade vem e ela se identifica. E ela se identifica onde? No nome? Eu falei no nome também, né? Então vamos ter um exemplo aqui. Aí se for no caso, semana que vem eu volto e falo rapidamente disso. Por exemplo, o caboclo chega aqui, o nome dele é Caboclo Pedra Preta. Significa o quê? Significa que é um caboclo que vai trabalhar na vibração de Xangô e Almas. Pedra, Xangô, preto é a cor. Chega um outro caboclo aqui, por exemplo, caboclo Pena Azul. Pode ver, por que não? É um caboclo, então, de Oxóssi, que a pena representa Oxóssi, aqui as matas, e azul é das águas. Então, um caboclo que trabalha com essas duas coisas. Um caboclo com pena verde, é tudo Oxóssi. Folha verde, é tudo Oxóssi. A não ser se ele tiver mais alguma vibração que ele não quer, que pode acontecer, que tem um mata verde. Seria só de Oxóssi, mas ele tem Oxóssi também. Tá? A maneira dele trabalhar, a maneira mais calma. Você conhece, é bem calma, aqui não tem que Oxalá. E o outro, você aprendeu um outro, vai, Kiaci, por exemplo. Não entendi. Acabou com Kiaci. Kiaci? Aí já é o de Tupi. Tupi, eu não conheço todas, mas eu tenho alguns aqui, entendeu? Por exemplo, Kiaci eu não sei o significado. Mas, por exemplo, você pega o caboclo, por exemplo, o Birajá. O Birajá, ele vem de Ibi. Por exemplo, pode ser Ibirá-Jará ou pode ser Ibi-Jará. Ibi-Ará. Ibi-Jará, desculpa, Ibirá. Seria o senhor da lança, lanceiro. O que é? O mundo. Acabou com Ibirajá. Deu mundo. Tá? Caboclo Ibiraúna. Não é caboclo, eu peguei um termo dos etupis aqui, que eu selecionei alguns aqui. Ibiraúna significa pau preto. Pau é madeira. Preto é alma, um caboclo de Oxóssi com alma. Caboclo de Ibiraúna. Tá? Caboclo Ibiúna, por exemplo. Então, caboclo Ibiúna. O que significa Ibiúna? Pedra preta. Ibi é o nome do reino da terra. Então, Ibiúna, um é preto. Então, o caboclo pedra preta. Seria o quê? Um caboclo de Oxóssi com alma. Certo? Vamos pegar mais um aqui. Aqui, Itabuna. Itá é pedra. Outra pergunta. Buna é preta. O caboclo é até conhecido, caboclo roxo. Aí fica difícil. Pode ser por causa da cor, né? Antigamente a roxa era de Xangô. Então, por exemplo, pode ser o Amanã, que para nós seria de alma.
Na realidade, o roxo aqui dentro, ele entra nas almas, por causa de Nanã, e nas almas. É uma cor que pode aparecer aqui e aqui. Daí a entidade tem que se identificar. Coisas também? Não, no caso não. É uma cor separada, é de Nanã. Para nós é Nanã. Entendeu? Né? Então, eu não trabalho direto com Nanã. Mas os mensageiros sim. Então pode ter um caboclo. Caboclo pedra roxa. Tá vendo? É Xangô e almas. Mas almas ligadas com Nanã. Entendeu? Então, no caso do caboclo roxo, como já é entidades que vêm de outras tradições, tem muito nome que fica difícil você colocar. Você não consegue identificar. Porque tem o seguinte, imagina aí 100 anos de Umbanda, cada um com a sua tradição. Sem falar do próprio inimigo, dos médicos. E a médica não está firme, normalmente ela no início que identifica entidade, fala nome. Aí o que acontece? Aquilo vai ficando, acaba se respeitando o nome, vai ficando, mas não tem origem. Agora, a partir do momento que você tem uma origem, você vai buscar. Então o que você faz? Você tem que olhar a entidade trabalhar. Olhando a entidade trabalhar, você vai buscando exatamente o jeito que ele trabalha e identifica as vibrações. No caso, você usa somente os caboclos de igreja, não os caboclos de boiadeiros. Todo mundo, não, eu não trabalho com boiadeiro, mas toda entidade da Umbanda, toda. A semana que vem eu vou falar, toda entidade da Umbanda está sobre essas 7 vibrações. Não é só as entidades. Todas as pessoas, todos os seres, todos os espíritos estão sobre as 7 vibrações. É isso que eu te falei. Entendeu? Qualquer entidade, um INEG, uma criança, um preto velho, eu vou falar semana que vem que não seria para hoje esse assunto, eu me antecipei, eu pulei um assunto que eu ia falar hoje aqui. Mas qualquer entidade está sobre os 7 reinos. Pode estar misturado, pode estar mais para aqui, um baiano, um boiadeiro, um Exu, um preto velho. Tá? Mas, por exemplo, pega um caboclo Pantera Negra. Pantera tem muito por aí, né? Diz que até um caboclo que às vezes ele se manifesta cruzado. Do lado esquerdo, Exu, Marimbano e tal. Pantera é um animal. Negra é a cor das almas. Essa cor das almas tem muita influência aqui desse lado. Então, o Pantera Negra seria almas do Oxóssi. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Dá mais uma, né? Pode falar. Agora é o da porteira. Hã? Caboclo da porteira. Aí é difícil, né? São certos nomes que não identificam. Agora, a porteira, normalmente, ela estava fechando um caminho. Caminho seria meu bom. Ela pode abrir ou fechar, né? Se é um Exu, você tem normalmente Exu que é da porteira, né? Ou boiadeiros. Agora tem o caboclo da porteira, mas normalmente seria de algum. Ele usa a linha vermelha aqui também. Não sei se você reparou, porque tem um caboclo da porteira aqui. Que veio de fora, os caras não deram essa tradição. Como? Os caboclos trabalham nessa das guardiões. Eles cruzam. Não, são caboclos que cruzam. Mas não é em todo terreiro, não é todo caboclo. Mas existe também. Preto velho de bandeiro, né? Baiano, boiadeiro. O que eu conheço tem um carro do cemitério, uma porta do cemitério. A porteira? Você passar. Aí seria jamais uma entidade bem aqui, mais para Exu, né? Mas fechou. A primeira coisa que você pensa é caminho. Porteira serve para fechar um caminho. Podia ser boiadeiro, porteira. Boiadeiro, Exu eu tenho que ser. Eu sei que tem 7 porteiras, né? Tem Exu que é para fechar os caminhos. Agora, acabou, como eu falei, a primeira coisa que vem é um caminho. Esse que tem aqui, ele já veio com esse nome de fora. Ele não nasceu aqui dentro, quer dizer, foi feito ele já veio. Agora, ele usa de Ogum. Então, tudo indica que é. E o Xoroquê? Aí fica difícil. Ogum Xoroquê seria Exu e Ogum, né? Aí é mais para o candomblé. Estaria aqui, né? Entre o vermelho e o preto, quando vê aqui, né? Aí a gente não trabalha, né? Mas a gente separa bem aqui, daí a gente não cruza as vezes. Aqui dentro do terreiro, não tem, por exemplo, preto velho de bandeira, não tem caboclo também que via, baiano também não via, nenhuma linha via aqui. Tá? Todas trabalham aqui dentro da lei, todas. O único trabalho que tem, que a gente pode dizer assim, é do Exu. É do Exu. Se vocês observarem também, todo o atendimento é feito com caboclo preto velho. As outras entidades são de limpeza e de sustentação. Então tem baiano, tem boiadeiro, tem Ogum, mas eles não dão consulta.
É internamente, a não ser na gira de desenvolvimento, que é de quarta-feira, então quando vem daqui dentro só os filhos da casa, é outra coisa, né? Mas é feito dessa forma. Então dentro da nossa tradição não tem de virar, porque tem terreiro que faz isso, né? Vem preto velho, aí chega na hora, não pode, chama, vira, agora virou, vai trabalhar do outro lado. E se faz também tudo que é tipo de coisa também, né? Então isso foge da nossa doutrina. Uma curiosidade, o ponto é do Mata Verde ou da casa? Essa é do Mata Verde. O Mata Verde que está ligado à casa. Não tem um ponto assim, simbólico da casa, né? Não tem. Poderia ter sido feito. Ele até me autorizou eu fazer o ponto. Se quiser fazer um ponto, não seria ponto, seria um. Como é que ele fala? Um anagrama, uma imagem, um símbolo para representar a casa. É uma coisa mais fiel dele que acaba ficando. Porque como a casa trabalha com no reino das almas e reino de Oxóssi. Não, Oxalá. Oxalá e Oxóssi. A casa é caboclos e tudo bem. Ah, entendi. E o ponto é caboclos e Oxalá. Dele, inclusive, né? Ah, sim, entendi. Os caboclos Oxalá. Podia bolar né? Alguma coisa assim. Mas eu tinha uma dúvida. Existe um símbolo para representar a Umbanda? A Umbanda, olha, não existia, mas criaram uma bandeira, né? Tem uma bandeira. Eu não sei agora como é que é. Fizeram uma eleição, aí é movimento, o Conube, se eu não me engano, lançou lá. Até tem casa. Foi, O mundo com uma círculo de estrelas douradas e uma bomba em cima. É esse agora? Do novo, é? É pra gente ver. Mas Assim, nunca, assim, vindo lá de... Eu desconheço, antigo não. Eu até vou pesquisar esse assunto, mas eu nunca vi nada. O Omolopô tem, eu sei que o Tatá, o Tancredo da Silva, quando ele pesquisou, ele acabou de até para a África e tal, trouxe uma bandeira, então eu sei que tem, o culto Omolopô. Agora, no caso da Umbanda, eu sinceramente desconheço. Tem um hino, o hino da Umbanda tem, a gente já conhece, que não é cantado em todo lugar, sabia? Né? Tem terreiro que não canta o hino da Umbanda. E tem estados aí que desconhecem também o hino da Umbanda. Tem desconhecimento. Tem desconhecimento, tá? Só para completar, eu pulei uma etapa aqui, eu fiz um rascunho de sair de casa, porque eu estava falando dos reinos, e eu quis mostrar para vocês, quando a gente fala de reino, envolve tudo. Envolve tudo. Então eu relacionei aqui rapidinho isso aí algumas profissões. Profissão também está sujeita? Está sujeita às vibrações. Então, por exemplo, coisa bem simples, né? Peguei um outro agora. Fogo. Qual é o clássico aqui? Bombeiro. E o militar. E o incendiário. Incendiário também, né? O bombeiro e o militar, eles têm que estar sob a vibração de algum. Tem que estar ali. Para poder ser um bom profissional, gostar daquilo que ele faz, se dedicar, né? Terra. Terra não seria um juiz, lógico, um engenheiro, mineradores, pedreiros, desenhistas, tudo isso está dentro dessa vibração aqui também. São profissões que tem que ter isso. Reino do ar, cantores, perfumistas, comunicadores, né? Reino da água, marinheiros, pescadores, né? Tem outras também, só peguei algumas mais rápidas, assim que eu lembrei, né? Reino das matas, cozinheiros, farmacêuticos, agricultores, veterinários, tem que ter aqui a vibração aqui em cima. Né? Reino de Oxalá, sacerdotes, filósofos, pacifistas, né? São pessoas que estão sob a vibração. Reino das almas, coveiro, né? Pessoas que têm funerária, é uma profissão. Médico legista tem que ter aqui, né? E tem que dar uma vibração aqui boa das almas, ele não aguenta. Só ficar lidando com cadáver, quem que vai ter aguenta isso? A pessoa tem que ter uma vibração ali. Né? Então o que acontece? E tem outras profissões, por exemplo, você pega a vermelha aqui, está com militar, guardas, né? Por exemplo, mas um guarda florestal. Ele tem que ter o. Mas também tem que ter o reino das matas. Motorista. Aí é difícil, né? Tem que ter o reino das matas. Tem a ver com movimento. Esse movimento. Provavelmente é isso. A rigor motorista seria de algum. Caminhos? Não, o roda fica circulando ali. Pode ser pé de caminhos e pé do ar também. Mas olha, o guarda marinha, guarda polícia marítima, o que é? Ogum e água. Então começa a se cruzar isso daí.
Isso quer dizer o quê? Que é obrigatório a pessoa que está na profissão ter exatamente aquela coisa? Não. Isso quer dizer o seguinte, se tiver, vai facilitar ela, a vida dela, o desenvolvimento dela lá dentro, daquela profissão. Então a gente pode chegar mais uma questão. É possível se fazer um estudo a partir daqui de avaliação profissional? É possível. Olha só como começa a abrir. A coisa vai abrindo. A coisa vai abrindo. Você pode mexer com saúde, você pode mexer com a magia. Só completando. Você pode mexer com a harmonia da tua casa, com as cores da roupa. Eu estou com duas cores aqui faz tempo, né? Porque eu estou usando sempre o marrom e o branco. O que significa? O marrom o que é? É estrutura, é solidez, é lei, é coisa séria. E o branco? É religiosidade, fraternidade. Então eu estou usando uma magia na minha roupa. Também. Eu estou querendo passar o quê? Uma religiosidade com regras, com leis, coisa viva. Então é o que eu estou falando para vocês. A gente usa tudo. Desde as coisas das roupas, o teu ambiente, o que você coloca lá dentro da tua casa, do teu quarto, a profissão, a doença, o alimento que você pode analisar isso também. O tipo de alimento adequado aqui para cada uma dessas vibrações. Só que a coisa é complexa, né? Eu não tenho a receita pronta, não é assim. Eu estou apresentando isso e a gente vai, vocês vão multiplicar, a gente vai sempre multiplicar. As entidades da casa estão quase sempre passando, inspirando, dando intuições, abrindo mais os caminhos para a gente entender cada vez isso mais, né? Então repare que tem muita coisa. Para encerrar para o horário, eu falei do reino da humanidade. O reino da humanidade são as pessoas, são os netos, é a energia do ser humano. Surgiu dentro da casa, que algumas pessoas já conhecem, o arapé. Arapé. Arapé é uma palavra tupi, né? Ara é luz, apé é caminho. Caminho da luz, significa. Esse é o caminho da luz, da evolução espiritual. A gente aqui vai embora, que a gente vai tratar semana que vem. Mas é uma técnica que utiliza, é no 6º grau. Por quê? É uma técnica onde a gente trabalha com os fluidos, que compassa a energia das pessoas para equilibrar as outras pessoas. Tá? Então a gente pode considerar como uma manipulação energética da energia das pessoas, uma magia que utiliza as pessoas, né? Na linguagem magista. E é uma técnica que nasceu a partir daqui. Outras vão nascer, com certeza. Outras vão aparecer, vão aparecer. Essa técnica a gente vai usar ela agora para atender o público aqui dentro. Fala, né? Por que você não conecta o ministrante, aí, o terapeuta, com as correntes? E se você conecta com a corrente, a energia não é... Não é da corrente. Eu quero da pessoa. A energia da pessoa. Nós estamos trabalhando aqui, porque lembra da estrutura? Físico, etérico e o estrutural. Nós vamos tentar trabalhar no físico e no etérico. Que é para aquelas pessoas que já estão com uma coisa mais, uma doença, um problema se manifestar. Isso. E quem vai aplicar também. Então, o terapeuta que vai aplicar, você está falando que está usando a energia da própria pessoa. É o fluido da pessoa, a energia vital da pessoa. O próprio terapeuta. O próprio terapeuta. Mas classificar, cada uma das pessoas que vão aplicar, nós identificamos por uma técnica que eu já falei dentro da casa, qual é o padrão vibratório. São várias energias, mas tem algumas que se sobressaem. Então nós vamos fazer. Eu vou falar mais para frente, a intenção é abrir um curso. Essa técnica do arapé, a gente vai aplicar dentro da casa, já está aplicando, vai abrir, e a intenção mais para frente é fazer um curso teórico e prático. Porque daí tem que ser prático, vamos formar grupos, a gente vai ter uma entrevista que é feita, até vai identificar as energias da pessoa que está chegando, as carências da pessoa, e por aí vai. Então a gente vai organizar um curso mais para frente do arapé. É uma técnica que não precisa de mediunidade, ninguém precisa incorporar nada, porque é da pessoa. E essa energia que as pessoas passam é uma coisa espontânea, né? Você está trocando energia a todo momento. Então se você se concentrar e querer passar essa energia, você vai ter mais intensidade dela. E quando você junta um grupo de pessoas ainda, todo mundo aplicando, mais intensidade vai ter. Se essa pessoa que é o terapeuta não estiver conectado com uma corrente, a pessoa do terapeuta vai sofrer. Não sofre. Eu não vou falar agora do curso. Não sofre porque é o princípio da termodinâmica, de equilíbrio térmico. Mais ou menos isso. Não é térmico, é equilíbrio fluido. Mas é no outro curso. Eu não vou entrar no arapé agora.
Porque são 4 aplicadores, 4 terapeutas. Vamos dizer assim, a semelhança com a termodinâmica seria o seguinte: se os 4 estão numa temperatura maior, a temperatura de quem está aqui inferior, a tendência a subir, o deles vai abaixar um pouquinho. Só que eles, os 4, estão equilibrados, são pessoas que frequentam a casa, estão tomando passo, estão médicos. Então a energia da pessoa que está desequilibrada é que vai se equilibrar. A deles vai manter um certo equilíbrio. Então, o princípio da termodinâmica: pega uma bacia com água fria, pega uma bacia com água quente, coloca lá dentro, o que acontece? É um equilíbrio térmico. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Tá certo? Agora, você pega água fria, coloca 4 vasilhas de água quente, o que vai acontecer? A água fria vai subir, a água quente vai abaixar um pouquinho só. Tá? É mais ou menos aí. Agora, é só completando. Eu não ia falar do Arapé hoje, tá vendo? Mas tudo bem, completando, isso tudo vai ser conceito do curso. Isso tudo eu vou explicar dentro do curso do Arapé, quando a gente abrir a turma aqui, vamos aplicar, fazer parte física e tal. Já aconteceu o inverso da pessoa que vai receber o Arapé está mais equilibrado que quem vai? Não, se a pessoa está mais, ela não precisa vir aqui, né? Não, mas a pessoa vem. Não, aí a questão já é essa. aconteceu isso? Não, aí é porque a gente aplicou internamente. Mas então, pode acontecer? Não, porque pode, mas não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Ele acabar sendo doador? Pode acontecer. Pode acontecer, como não? É feita uma triagem. Tem uma ficha, tem um questionário, a pessoa responde o questionário, passa por uma entrevista e vai dizer o que ela quer, o que ela necessita. A partir daí ela é encaminhada para o tratamento. Tá? E nós vamos aí focar aquilo que ela está necessitando. Tá? Você tem que equilibrar. A pessoa tem problemas de saúde grave, nós vamos ter que trabalhar com almas. Porque a parte de cura vem daqui. Então, almas vai estar presente. Tem problemas respiratórios, podemos trabalhar com ar. Está desanimado, está sem vontade de fazer nada na vida, vamos trabalhar com energia do fogo aqui também. E por aí vai. Equilibrar. Tá? Então está com problemas a mulher de útero, é água, energia da água. E a gente vai tratando. Não estou dizendo para ninguém que vai fazer cura, não é isso, né? É equilibrar as pessoas e a gente espera que esse equilíbrio de vibrações, né, de fluidos, traga benefícios para a pessoa, tanto de mentais, emocionais e físicos também. A ideia é essa, tá? Eu estava falando do Arapé, tem mais uma característica importante também. Ele está sob a proteção, tá? Dentro da casa tem uma linha que a gente trabalha aqui, que é o Xangô Sete Pedreiras. Eu inventei esse último trabalho, a duração do Xangô. Sete Pedreiras é da falange lá também, de Xangô Caô. Ele trabalha com essa parte de cura, dentro da casa. Sempre foi assim. Nós já fizemos outros tipos de tratamento aqui. A água fluida, fica ali também, está sob os cuidados dele. E essa técnica está sob a vibração dessa falange, Xangô Sete Pedreiras aqui no terreno. Só que não é um trabalho mediúnico. Todos os médicos foram avisados, ninguém dá passagem, ninguém sente nada. É para passar os fluidos, tá? E por que também que é uma técnica interessante? Porque você envolve todas as pessoas que dentro do terreiro. Todo mundo. Porque a gente sabe que tem terreiro, que o cara está cambolando, está ali, ele fica olhando, fica frustrado porque ele não incorpora, ele quer ser médico de incorporação, ele fica parado lá sem ter o que fazer. Então, dentro da técnica, todo mundo vai trabalhar. Todo mundo, tá? E numa segunda fase, é uma técnica universalista. Você não precisa ser um bandista para aplicar isso aqui. Desde que você aceita a doutrina, acabou. E tem um detalhe, não é uma técnica também individualista, você precisa de um grupo de pessoas. Então, ela estimula o relacionamento das pessoas, né? Eu não vou falar do Arapé, hoje eu vou fazer... Não levar no quarta-feira, amanhã já tem aplicação, se quiser passar aí. O curso a aplicação. Amanhã. Eu falei, existe um controle desse Arapé da situação do aplicador? Se ele está equilibrado, se ele se desequilibrou por algum motivo? É necessário ter, inclusive para cada rede tem ervas, tem banhos, então a pessoa tem que se preparar. A ideia é essa. Porque quem vai aplicar também, ela tem que estar equilibrada, né? Tá legal. Não vai pegar uma pessoa com problema, não querer, não tem como. Se ela for querer auxiliar outra pessoa, ela vai se arrebentar mais, vamos dizer assim, né? Exagerando um pouco. A ideia é a seguinte, utilizar os aplicadores aqui, as pessoas que dentro do terreiro, ou seja, pessoas que estão sempre aqui dentro, que têm uma vida, embora a gente
não sabe o que ela faz para fora, mas pelo menos que você sabe, que vem, que frequenta, que está regularmente tomando passes, né? Que tem um equilíbrio, tem uma religiosidade, tem uma espiritualidade, né? E ela vai participar da técnica, querendo ajudar. Então tudo isso já te ajuda a encontrar um grupo de pessoas equilibradas. É que nem eu falei, quer formar na tua casa um grupo, chama teus vizinhos lá e forma um grupo de terapia lá. Tudo bem, pode até funcionar e funcionar bem. Agora, dentro do terreiro, eu vou estar trabalhando com os filhos da casa. São pessoas da confiança nossa. Então, essa é uma diferença, a ideia é essa. E tem maneiras aqui deles, digamos assim, se cuidarem, né? Se cuidarem, existe, é possível fazer isso com banhos. Agora, sempre tem um trabalho. Sempre tem um trabalho. Agora, chegou alguém aqui, está com um problema espiritual, tem magia, tem tudo, é encaminhado para o tratamento da Umbanda, trabalho de Umbanda. Tá? Agora, ela chegou, ela está com síndrome do pânico, está com depressão, está com algum outro problema, pode passar pelo Arapé. Agora, quando você não tem entre aspas, né, eu estou exagerando um pouco, aquela força para trabalhar sozinho, você vai recorrer a trabalhos espirituais dentro da Umbanda e existe essa técnica. Essa técnica vai trabalhar com a energia das pessoas, da própria pessoa, não é mediúnica. Isso eu falei, todo mundo já sabe, não é mediúnica, é da própria pessoa, a energia que as pessoas fazem. É uma técnica do sexto reino, aqui para nós, dentro da nossa luta, tá? E a finalidade é obter um equilíbrio das outras pessoas que vão procurar. Esse equilíbrio, com certeza, vai refletir na saúde, no estado mental e emocional. A ideia é essa. Tá? Agora, se tiver magia, se tiver com obsessor, a gente sentir na entrevista isso, a pessoa é encaminhada para o trabalho do bando, normalmente. Entendeu? A gente sabe que existem desde vibrações mais assim, qual é o termo dos etéreas, né? Mais assim, existem aquelas mais próximas aqui, mais terra, mais matéria. Então, Arapé usa essa energia bem matéria, porque a energia é das pessoas. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, não sei se o Manuel já pegou o nome de todo mundo, para fazer o certificado. Semana que vem eu vou trazer o certificado de quem concluiu o curso, né? Então deixa o nome do Manuel lá completo, que a gente faz e traz aí, tá bom? Eu abri no curso do Arapé, eu tenho o telefone de vocês todos, aí eu ligo, quem tiver interesse vem. Tem outras turmas, já passaram 7 turmas, então a gente vai. Eu vou parar um pouco por esse curso agora e vamos começar os outros. Só uma perguntinha, a última. Assim, quem está vindo aqui na casa toda sexta-feira, mesmo que esteja com problemas que você falou para passar pelo Arapé, há necessidade dela fazer o Arapé? Não, a necessidade não, mas se ela quiser, ela pode fazer. Ela pode fazer. Uma coisa não impede a outra. Os guias não colocaram esse obstáculo, né? Veio na sexta, não pode ir, não tem problema nenhum, tá? O que foi colocado? Você sabe se ela quiser. Isso, sim, não é obrigatório fazer as duas coisas. O que eles colocaram, assim, a pessoa chegou com problema de magia, com problema, aí sim, trabalho do banco. Nem às vezes passa pelo Arapé. Primeiro vai lá, vai ser afastado da entidade, vai ser trabalhado aquilo. Se ela tiver sequelas materiais, emocionais, então vai para o Arapé para começar a equilibrar as energias dela perfeitamente. Tá bom? Quais são os cursos que você tem previsto? Olha, tem muitos. Mas esse aqui era o principal, porque esse é a base. Então quem fez esse está preparado para passar por outro. O próprio Arapé. Como é que você vai fazer o Arapé sem conhecer isso tudo aqui? Então tem que conhecer essas vibrações todas para entender o Arapé. A ideia é começar a abrir. Eu te falei, a parte da saúde, a parte das ervas, tá? A magia. Desse primeiro semestre você tem que fazer mais. Olha, para entender eu pretendo, mas eu não sei se vai dar, porque tem coisas que não dependem só de mim, tem um monte de compromisso, que eu tenho no terreiro, então vai muito deles, né, também. Agora, abrir eu quero abrir, com certeza. Tá? Aí, por exemplo, a minha ideia inicial, qual era? Só para a gente encerrar. Eu ia começar aqui, ó. Falei, eu vou começar então a fazer curso no fogo, depois curso aqui da terra, aqui entra cristais, chakras, a gente vai encontrar um monte de coisa, cada um tem curso de velas, tal, as coisas, como terapia, então dá para abrir curso de tudo isso aqui. Eu ia começar aqui, aí a coisa não ia. De repente chegou certo período, Arapé, gostou tudo, foi tudo. Então é isso, vamos começar lá, começar pelo 6º grau da humanidade.
que é a orapela técnica que entra aqui dentro das pessoas. Então, tem muita coisa assim, né? Que eu me planejo, mas depois é eles que dão a palavra final. Então, isso aqui está começando a aplicar para o público, e a intenção é divulgar, a intenção é depois fazer o curso. É um curso já um pouco mais difícil de organizar, porque tem a teoria e tem a prática. Tem que aplicar, tem que ter um conjunto de pessoas, né? Senão você não consegue formar uns grupos. No caso, não tem isso todo. Mas como são 7 turmas, acho que agora já dá para convidar bastante gente e fazer, e não é um curso tão demorado, é mais rápido, eu acho. Né? É um curso mais rápido porque ele é focado na técnica. E a pessoa daí sai preparada, quer formar um grupo dela, vai formar um grupo dela. Tá bom? Vamos encerrar então? A gente ouvir a prece aí. Obrigado, meu Pai, que bom. As horas do teu abraço são laços de luz e som. Meu Pai, Oxalá, eu sei que estás em mim, nas dores da ilusão. A força do não eu sei. Peço agora teu amor, nessa hora de esperança, pra ser livre como a flor, ser adulto, ser criança. Abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas tão carentes. Ai, Oxalá, és tudo na criação, ao teu poder. Peço agora teu amor, nessa hora de esperança, pra ser livre como a flor, ser adulto, ser criança. Me abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas tão carentes. Ai, Oxalá, és tudo na criação, igual teu poder me cura, me dá. Isso aí, gente. Boa noite para vocês. Obrigado pela paciência. Semana que vem a gente está aí com a última aula do